conversar sobre fatos históricos. Todo mundo aqui gosta de história? Sim. É importante para nós, né? Sabermos o nosso passado, sabermos quem viveu antes de nós. Todo mundo aqui conhece a Bíblia? Já viu uma Bíblia? Sim. Algumas religiões utilizam-se da Bíblia para trazer a mensagem, né? A mensagem do Velho Testamento ou do Novo Testamento. Para nós, que somos espíritas, nós seguimos as obras de Allan Kardec. Nós estudamos os 5 livros que Kardec escreveu, né? Mas a Bíblia, ela traz muitos assuntos que são pertinentes ao que a gente estuda no Espiritismo, principalmente o Evangelho de Jesus, né? Então, para nós, não vamos focar apenas no contexto religioso da Bíblia, mas para nós, neste momento, é importante conhecermos a história que a Bíblia traz. Quem foram os povos que viveram antes de Jesus? Quem são os povos da época de Jesus? De que forma que eles viviam? De que forma que eles se organizavam? Né? Então eu vou começar falando sobre o texto que está aqui na nossa lousa. Os povos da antiguidade, antes da vinda de Jesus, quando o mundo foi criado, nós não começamos por Jesus. Não, né? Todo mundo aqui já viu na escola que existem os egípcios, os gregos, os romanos, celtas, maias, incas. Olha quantos povos antigos. Civilizações que já não existem mais e que foram muito importantes para nós, né? Então, agora eu vou focar nos povos da antiguidade que estão no Velho Testamento, tá? Para a gente poder ter uma noção como surgiu o cristianismo. Então eu vou começar por Abraão. Não vou falar detalhes sobre eles, porque a nossa aula hoje não é propriamente religiosa. Nós vamos ter que chegar onde nos interessa, que é Moisés, Jesus e o Espiritismo. Só que para eu chegar aqui, eu tenho que compreender esse início. Então, Abraão foi um homem de Deus, como a Bíblia chama. Deus falou com Abraão. Nós sabemos que é através de mensageiros, através da mediunidade de Abraão. E esclareceu, porque nesta época a civilização era politeísta. Adoravam muitos deuses, acreditavam em muitas divindades. Haviam deuses para resolver várias situações na vida deles. E o Abraão foi o primeiro que recebeu esta revelação de Deus e passou a ter um novo olhar sobre a manifestação de Deus na vida dos homens. Abraão foi o pai do Isaac. Ele teve como filho Isaac. Isaac teve como filho Jacó. De pai para filho, de filho para neto, todos os ensinamentos de Deus, de um único Deus, foram sendo passados. E todos esses parentes, todas essas pessoas que viviam próximas a Abraão, Isaac, Jacó, começaram a adorar a Deus, muito da forma parecida como nós compreendemos Deus hoje. Que Ele é único, que Ele é poderoso, que Ele é onipotente, né? Que nós não precisamos recorrer a outros deuses para nos ajudar. Jacó teve como filho, aliás, foram 12 filhos homens, mas ele foi pai de José, que deu a sequência a essa missão de propagar um Deus único. A televisão tem nos ajudado muito, tem passado filmes, tem passado minisséries que retratam. Realmente, o José do Egito falou muito sobre isso. Quem assistiu a minissérie vai se lembrar que José
de um momento de desentendimento e de discórdia entre os irmãos, que sentiam inveja, que sentiam ciúmes dele, os irmãos venderam ele como escravo. Vocês se lembram? Ele foi vendido e acabou chegando como escravo no Egito. Ficou por um período como escravo, mas depois de um determinado tempo ele passou a decifrar, a revelar quais eram os sonhos do faraó. E o faraó começou a confiar em José. Começou a prestar atenção que José era diferente, que o Deus de José era um Deus muito presente na vida dele. Passou a respeitá-lo. Nesse prazo de tempo, os israelitas, ou seja, a população da família de José, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, imigraram para o Egito, porque na região onde eles viviam havia muita dificuldade, já não conseguiam alimentos, a escassez era grande e o Egito era uma terra de fartura. Então, por eles terem imigrado, eles passaram a ser chamados de hebreus. Hebreu significa imigrante. Então, nessa época, eles eram os israelitas. De israelitas passaram a ter também o nome de hebreus, ou seja, imigrantes. Mas o faraó, que era amigo de José e que tinha respeito pelo povo hebreu, morreu. E quando ele morreu, quem substituiu foi um outro faraó que não tinha a mesma visão do faraó anterior. E o que aconteceu? Escravidão. Ele escravizou todo o povo hebreu. E a essa altura, a população havia aumentado muito, porque os casais haviam tido mais filhos e a população ficou gigante. Foi aí que, depois de um certo tempo, muitos anos de escravidão, nasceu Moisés, com a missão de libertar o povo hebreu, de tirar o povo hebreu da escravidão. Tudo isso que eu estou contando de uma forma resumida, que foram muitos anos, tá? Para eles poderem passar por todas essas fases, para poderem nascer os filhos, os netos, para poderem entrar na escravidão. Moisés, ele teve como missão libertar o povo e instituir leis. Vocês se lembram que na aula anterior eu comentei que o nosso novo tema seriam as leis? Sim. Por isso Moisés é muito importante para nós. Por isso que a gente precisa conhecer a história. Não adianta eu falar das leis de hoje se eu não conheço as leis do passado. Isso é muito importante para nós. Para o Espiritismo, nós tivemos 3 revelações, que eu já vou entrar para vocês daqui a pouco no tema revelação. Moisés foi a primeira revelação para o Espiritismo. Ele trouxe para nós um significado muito grande da forma de conviver com Deus, relacionar-se com Deus e ter uma vida dentro da justiça, uma vida com uma moral diferente. Eu já assisti o filme em desenho do José. Isso, tem desenho, tem o filme, tem a minissérie, tá? Então, para nós, Moisés foi a primeira revelação. Depois que Moisés ficou muito velhinho, morreu com 120 anos, o que aconteceu? Ele precisou deixar sucessores. Lembra que eu falei? Que passava de pai para filho, para neto. Ele teve herdeiros. E ele precisou deixar os ensinamentos. E ele foi sendo substituído por homens que tinham a capacidade de liderar o povo hebreu.
Não vamos entrar nesse detalhe, porque aí a história é muito longa. Profeta. Nós teremos muitos profetas. Depois, num outro momento, a gente pode lembrar dos nomes desses Aí já profetas. vamos para Jesus. Isso. Dos profetas em profetas, eis que nasce Jesus, que era um profeta, que era o Messias, que foi prometido na época do povo hebreu. Eles receberam a notícia de que viria um Messias Salvador. Jesus foi esse Messias. Quando Jesus nasceu com a missão de nos trazer o Evangelho, foi a segunda revelação. E aí agora vamos para o Espiritismo. E aí nós tínhamos todo o conhecimento da primeira revelação, nós tínhamos todo o conhecimento que Jesus traria, e depois de muitos anos na França,